Minha amiga e meu amigo, há acontecimentos que vêm como onda de maré, que muitos querem dizer que trata-se de apenas coincidência, mas que para mim não cai como coincidência. No meu entendimento e interpretação, são coisas orquestradas, pensadas. Por que eu estou falando isso? Nesse último dia 24, já no meio da noite, eu fiz um vídeo tratando da questão da determinação da oficial de justiça intimar Bolsonaro no leito do hospital, no seio de uma UTI, e o outro fato, o pedido de prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Por coincidência, as duas ordens partiram do mesmo ministro, ele, Alexandre de Moraes, conhecido como Xandão, cabeça de espelho ou cabeça de manequim. Fiz esse vídeo. Está aí, circulando nas redes sociais. Agora eu venho fazer uma análise sobre esse fato que seria uma espécie de continuidade desse vídeo anterior. Vamos lá. Na última quarta-feira, dia 23 de abril, veio à tona e ao conhecimento dos brasileiros, por que não dizer o mundo, um mega escândalo de corrupção envolvendo o governo Lula. A questão trata da questão do desvio, ou melhor dizendo, a roubalheira de dinheiro de aposentados do INSS. Na casa de 6 bilhões e 300 milhões de reais, roubando velhinhos. Essa reportagem e esse escândalo ganhou todas as mídias tradicionais e alternativas do Brasil, e por que não dizer do mundo. Durante o dia todinho falou-se nisso. No início da tarde, no final da tarde, início de noite, o ministro Alexandre de Moraes manda uma oficial de justiça se dirigir até o hospital onde Bolsonaro se encontra internado, onde foi submetido uma cirurgia grave, e a missão dessa oficial de justiça era intimar Bolsonaro no leito de hospital, para ser mais preciso, em uma UTI. Sendo que o artigo 244 do Código Civil não permita intimar ou citar pessoas sobre a condição em que Bolsonaro se encontrava. Fato 1. Agora vamos ao fato 2. No dia 24, última quinta-feira, logo pela manhã, explode um outro escândalo envolvendo o governo Lula. Também no INSS. Sobre o benefício, sobre o BPC. 16 milhões de reais foram desviados do BPC. Um esquema em que organizações e partidos de esquerda articulavam um esquema espúrio no qual colocava venezuelanos como beneficiários do BPC e depois ficavam com esses recursos quando as pessoas voltavam para a Venezuela. 16 milhões de reais, o que se sabe até aqui. Essa reportagem e esse escândalo tomou conta dos veículos de comunicação durante o dia. No final da noite, no início da noite, o que faz o ministro Alexandre de Moraes? Ele, novamente, decreta a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello por suposto envolvimento em atos de corrupção na Operação Lava Jato. Olha, senhoras e senhores, para começar,
Eu achava que a Operação Lava Jato tinha acabado. Tem pessoas que foram condenadas, todas estão soltas, todas foram descondenadas, todas que tinham devolvido o dinheiro estão pegando o dinheiro de volta, estão aí assumindo cargos públicos, muitas dentro do governo. Achei que a Operação Lava Jato tinha acabado no Brasil, por parte do Supremo Tribunal Federal, mas muito em especial o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes, que fizeram operação para sepultar a Lava Jato. Mas eis que, para nossa surpresa, para não dizer que não tem nenhum preso, decreta-se a prisão de Fernando Collor de Mello. Talvez por não ser de esquerda, talvez por não ser lulista. Olha, senhoras e senhores, vamos raciocinar junto. Nem tudo que reluz é ouro. E nós temos que enxergar as coisas além das aparências. Intimação de Bolsonaro no dia. Decretação de prisão de Collor de Mello no outro. Tudo por Alexandre de Moraes. De uma forma injustificável, estranha. Isso tem cheiro de cortina de fumaça. Para mim, isso não é coincidência. Posso ser que eu esteja equivocado. Mas isso tem cheiro de cortina de fumaça com o claro objetivo de criar factoides, criar fatos e desviar a atenção dos brasileiros para essa tsunami de escândalo e roubalheiras envolvendo o governo Lula. Simples assim. Simples assim. Desviar a atenção. Só que, se a intenção verdadeiramente for essa, fazer cortina de fumaça, blindar o governo Lula com seus escândalos de corrupção e roubalheira, principalmente agora de velhinhos, roubar dinheiro de velhinhos, não está tendo efeito. A estratégia está sendo atabalhoada, atrapalhada, não está tendo efeito. Porque nós estamos vendo nas redes sociais e nos veículos de comunicação tradicionais, a exemplo da Rede Globo de Comunicação, dizer que essas duas operações estão sendo extremamente estranhas. Extremamente estranhas. Bom, já que estão prendendo o Collor de Mello por atos de corrupção, tá bom, que prenda. Mas também tem que prender os demais envolvidos na Operação Lava Jato. O mesmo esquema do Fernando Collor de Mello. Como também há de se prender urgentemente o irmão do Lula, conhecido como Frei Chico, vice-presidente de um sindicato, que era participe desse esquema de desvio de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Entendo eu que Frei Chico e outras pessoas, mas em especial ele, têm que ser presas preventivamente para não atrapalhar o desenrolar das investigações daqui para frente. Por que eu falo isso? Frei Chico é o irmão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Assim sendo, goza de influência ao ponto de poder interferir e atrapalhar o curso das investigações por parte da PF. Como eu entendo também que deveria ser afastado de suas funções, de forma provisória, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que ele não deixasse ser movido pela paixão e usasse a estrutura do Estado para socorrer o seu irmão, apesar de que não é fazendo acusação, é só uma suspeita. Acho que Frei Chico é apenas um testa de ferro de Luiz Inácio Lula da Silva. É só uma suspeita que eu tenho. No 8 de janeiro, não afastaram para fazer as investigações do quebra-quebra lá em Brasília, não afastaram o governador Ibanez Rocha? Por que não
afastar o Lula. Quem afastou Ibanez é o mesmo. Alexandre de Moraes pode afastar o Lula. Não é condená-lo, é afastá-lo temporariamente para melhor seguir as investigações. Essa prisão do Collor de Mello também tem uma outra pegadinha por trás, além da cortina de fumaça. Collor de Mello é o quê? Ex-presidente da República, não é? Pois bem, existem rumores que estão querendo colocar Collor de Mello em presídio comum. E isso não pode. Collor de Mello, na condição de ex-presidente da República, não pode ficar preso em presídio comum. Ele tem que ficar preso no Estado Maior. Isso significa que em quartel do Exército. Mas aí que tem a segunda pegadinha por trás da prisão do Collor de Mello e a sua transferência para um presídio comum. Abrir jurisprudência, argumento, para prender quem? Sobre a mesma condição e colocando no mesmo lugar que o Collor de Mello? Pensa rápido, que pensar não dói. Pois bem, amigo e amigo, estão pavimentando um caminho para botar possivelmente colocar, prender e colocar no presídio comum o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Pare e pense, cara. Pare e pense. Vamos enxergar além da aparência. A partir do momento que prende-se Collor de Mello e coloca em um presídio comum, há uma justificativa para prender Jair Messias Bolsonaro e colocar num presídio comum, quando a regra e a lei é clara. Ex-presidente não pode ficar em presídio comum. Ex-presidente tem que ficar preso no Estado Maior, repartição do Exército, um presídio militar. E por que isso? Porque num presídio comum pode-se torturar Bolsonaro, como fizeram com o Felipe Martins. Coisa que pode ocorrer, mas em pequena escala, num presídio militar. Pense. Porque o buraco é muito mais embaixo. O jogo é muito mais bruto. Estão querendo pavimentar também. São duas frentes. Cortina de fumaça contra a corrupção do governo Lula, que está vindo à tona, e criar um caminho para se colocar Bolsonaro sobre a mesma condição. E uma vez Bolsonaro em um presídio comum, existe a facilidade por parte do sistema de fazer aquilo que eles há muito ambicionam: tirar a vida de Bolsonaro. A situação, senhoras e senhores, é grave. Eles não querem Bolsonaro preso, eles querem Bolsonaro preso no primeiro momento para colocar em prática a ceifação de sua vida. Acusação? Não estou acusando. É apenas suspeita da minha parte. Diante da análise fria que eu estou fazendo das circunstâncias, das coisas, dos acontecimentos. Senhoras e senhores, o Brasil está vivendo dias estranhos. No mesmo momento em que se prende Collor de Mello, sob a acusação de envolvimento em atos de corrupção do esquema da Lava Jato, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, recebe a primeira-dama do Peru, ex-primeira-dama do Peru, envolvida no mesmo esquema, condenada lá no Peru e acolhida aqui como asilada diplomática. O que o Supremo Tribunal Federal falou? Nada. Absolutamente nada. O que Alexandre de Moraes falou? Nada. Alguns dos 11 ministros deram 3 dias, 5 dias, para Lula explicar esta operação de acolhimento dessa senhora? Também não. O Brasil está podre. O Brasil está tomado pelo crime organizado. E a população, uma boa parte dela está emburrecida, e assim foi feito um trabalho de emburrecimento ao longo desses anos.
ao ponto de fazer com que as pessoas não percebam a real gravidade da situação em que vivemos. O crime organizado está instalado no coração dos poderes. E assim sendo, fazem coisas absurdas e uma parcela da população acha normal. Enquanto outra que se levanta paga um alto preço e corre um alto risco. O Brasil está podre. O Brasil está podre. O Brasil está podre.